Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Durante anos, a comunidade sonhou com Forza Horizon que se passasse no Japão, né não? E isso com certeza é bom demais, eu também sempre pensei nisso. O problema é que junto desse sonho, muita gente acabou criando uma imagem muito específica do que esse jogo deveria ser. Aquela parada de ruas apertadas, drift ilegal, trânsito pesado, montanhas extremamente técnicas, uma vibe quase underground o tempo inteiro, como se fosse ali uma mistura de Tokyo Extreme Racer e Need for Speed Underground, com toda aquela ali cultura automotiva mais crua que a gente está acostumado a ver em filmes e jogos antigos. Só que depois de passar boas horas jogando Forza Horizon 6, eu percebi uma coisa muito importante. Esse jogo aqui ele não tenta ser o Japão underground que parte da comunidade imaginava. Na verdade, ele tá tentando ser o Japão dentro da fantasia Horizon. E calma, galera, eu não tô passando pano pra isso aí não. Muito pelo contrário, existe um lado muito ruim nisso na minha opinião. E no decorrer do vídeo eu vou te explicar melhor o porquê. Mas a verdade também é que quando a gente começa a entender o negócio, ele começa a fazer mais sentido. Porque pensa comigo, ó, o Horizon nunca foi uma franquia focada em representar um país de forma totalmente fiel, realista. O objetivo da série sempre foi transformar aquele lugar numa grande fantasia automotiva. Foi assim no México, foi assim na Austrália, foi assim na Inglaterra e agora não vai ser diferente no Japão. E já que eu tô citando todos esses lugares, eu queria começar falando do ponto que talvez foi o que eles mais acertaram, que é sobre o mapa desse jogo. Na verdade, foi justamente a diferença entre cada região. Eu atravessei o Japão de ponta a ponta, seja em gameplay ou em live. E nesses road trip que eu fiz, eu fiquei muito impressionado. Porque às vezes, em jogos de corrida de mundo aberto, depois de um tempo, tudo começa a parecer igual, né? E eu não senti isso aqui, viu? A cidade, por exemplo, tem uma vibe muito da hora, principalmente à noite. Tem muito neon, túnel iluminado, um nível de reflexo incrível em vários lugares. Quem tava na live foi prova disso, tá? Teve vários momentos que a gente parou para apreciar a beleza do Japão, aquela área mais nevada perto do Monte Fuji. O mapa parece bem vivo, principalmente quando você pega aquelas avenidas maior. Eu sei que tem gente que tá falando que tá tudo vazio, mas na prática, galera, isso aí não é verdade não, viu? Essa travessia de ponta a ponta aí eu levei pouco mais de 1 hora, parando, apreciando, explorando ali pequenos lugares perto de onde eu tava. Teve momentos que eu fui para áreas mais rurais, depois eu explorei lugares mais tropicais ali com mais verde e até cachoeiras, e tudo isso com um nível gráfico assim, ó, absurdo de bonito. E o que eu mais gosto demais nesse jogo aqui é exatamente isso aí, tá? Ele consegue fazer você querer dirigir sem objetivo nenhum. Você simplesmente pega um carro e sai explorando cada canto do Japão. Mas também vamos ser sinceros, né, galera? Não adianta nada ter um mundo aberto bonito se a gameplay não for tão boa, não? Forza Horizon 6, pra mim, tem uma sensação de dirigibilidade suficiente pra sua proposta, digamos assim, tá? Você sente o peso legal do carro, tem um drift muito caprichado, principalmente nesse cenário que agora dá ênfase no Toge, né? Por outro lado, digamos que eu tive uma experiência 7/10 na sensação de velocidade. O problema é que às vezes o carro parece mais devagar do que ele realmente tá. Teve um momento, por exemplo, do velocímetro marcar 120, 140 por hora, mas visualmente parecia que eu tava andando muito abaixo disso, principalmente em certas avenidas ali maiores. Mas tirando isso, eu gostei muito da gameplay, galera, sabe por quê? Porque o Horizon, ele continua tendo aquela dirigibilidade extremamente acessível, mas sem também parecer uma coisa completamente arcade sem peso. A gente consegue entrar, jogar, se divertir rápido e ao mesmo tempo sente uma diferença legal entre os carros, entre os terrenos, o clima, o tipo de direção. E eu senti isso na prática porque durante a live a gente tentou correr com carros diferentes, em ambientes diferentes e deu pra perceber que o negócio não é tão arcade assim como a gente pensa. Existe um capricho muito legal nisso aí. Capricho esse, galera, que continua fazendo do Forza Horizon um dos jogos mais incríveis e divertidos de mundo aberto para você dar aquela acelerada. E quando eu falo incrível, me vem na hora na mente também sobre os gráficos e as tecnologias. Rapaz, pra ser bem sincero, hein? É igual eu falei agora há pouco. Eu acredito que esse Forza aqui é o mais bonito que eu já joguei até agora. E não, você não vai entender isso aí se você não colocar a mão no controle e jogar. Até porque a gente sabe, pelo YouTube, o negócio cai muito de qualidade. E como sempre também eu quero parabenizar demais o trabalho impecável da Nvidia.
a gente tem o DLSS para deixar o FPS muito mais da hora. E ó, eu nem falo na questão só dos carros, que já é bonito demais, mas principalmente no ambiente, tá? O jeito que a luz reflete no chão molhado, a neblina em algumas regiões, a iluminação dos túneis, a neve cobrindo certas áreas do mapa e até a sujeira dos carros. Tudo isso entrega uma imersão, assim, diferenciada demais enquanto você dirige. Eu falei e eu vou falar de novo também. Teve vários momentos em live que eu simplesmente, assim, parei o carro para olhar o cenário. Era só apreciar o que estava acontecendo na tela mesmo. E sim, eu percebi alguns assets, algumas animações, até partes do mundo que ainda passa aquela sensação familiar do Horizon 5. E assim, isso pra mim não é ruim de jeito nenhum, porque ambos são incrivelmente bonitos. E aí foi ficando de noite, começou a chover, aquele monte de luz começou a refletir no asfalto. Meu irmão, isso é absurdo demais, tá? O som da chuva que dá ali uma sensação até de conforto, o jeito que alguns carros mudam completamente dependendo da região onde você tá dirigindo. Cara, sério mesmo, parecia que eu tava dirigindo lá no Japão de verdade. E eu aposto o que você quiser. O Forza Horizon 6 é aquele tipo de jogo que muita gente vai usar ele como referência gráfica por anos. Que experiência, galera. Agora eu quero falar também sobre algumas coisas que eu sinceramente não curti no jogo e que pra mim já passou da hora da Playground dar uma atenção pra isso aí, viu? Vocês lembram que eu falei lá no começo sobre a franquia tentar transformar o Japão numa fantasia Horizon? Então, é exatamente aí que entra um dos meus maiores problemas com o jogo. Porque eu acho que hoje o Forza Horizon ele já tem um peso suficiente para não precisar dessa abordagem tão exageradamente festival feliz o tempo inteiro, sabe? Pra mim não existe outro jogo que faça o que o Horizon faz, tô falando sério, galera. O problema é que essa necessidade de adaptar tudo pra dentro dessa identidade meio fantasiosa acaba tirando muito da imersão. E às vezes até passa uma vibe meio infantilizada da coisa. Se você joga com o HUD inteiro habilitado, um monte de notificação na tela, legenda colorida, efeito aparecendo toda hora, sinceramente, tem momento que parece mais um Hot Wheels. Parece um jogo feito para um público muito mais novo, com aquela pegada de aventuras inesquecíveis no mundo incrível das altas velocidades, sabe? E o mais louco é que isso muda completamente quando você desativa essas coisas. Experimenta jogar esse jogo aqui com o HUD limpo, sem excesso de informação, sem aquele monte de elemento colorido aparecendo o tempo inteiro. A experiência assim, ó, vira outra, viu? O jogo fica mais bonito, mais imersivo, mais elegante, quase mais adulto. E foi exatamente por isso que eu quis fazer a minha gameplay de uma forma bem diferente. Sem música desconexa tocando toda hora, sem exagero visual, sem poluição na tela, que sinceramente, o jogo já é bonito o suficiente para se sustentar sozinho, galera. E quando você mistura aquele visual absurdo com uma interface super carregada e diálogos extremamente caricatos, parece que existem ali dois jogos diferentes brigando pelo mesmo espaço. Um querendo ser uma experiência automotiva mais séria e contemplativa, e o outro querendo te tratar como um adolescente que acabou de tirar a carta e precisa descobrir o mundo incrível da velocidade, né? E isso aparece muito nos personagens também, porque além das expressões faciais serem bem artificiais em vários momentos, os diálogos seguem exatamente essa mesma linha fantasiosa e exageradamente animada. Tem hora que ninguém ali parece uma pessoa real conversando. Parece apresentação de festival o tempo inteiro. E sinceramente, tá? Eu acho que Horizon já é grande o suficiente para amadurecer um pouco essa identidade. Menos informação na tela, menos diálogo forçado, menos excesso visual. Porque quando você deixa o jogo, vamos falar assim, ó, respirar, aí sim você percebe o quão absurda essa experiência consegue ser. E claro, pelo menos existe o lado bom, né? Muitas dessas coisas você consegue desativar. Então, dependendo da forma que você joga, a experiência pode mudar e muito. Um outro ponto que me decepcionou e muito também nesse jogo, e que eles tinham falado que melhorou, mas na verdade não melhorou nada, tá? Foi o sistema de progressão do jogo. A coisa mais fácil do mundo é você conseguir um carro super potente já no começo. Se você comprar a versão Premium, meu filho, aí fica mais fácil ainda. Só pra você ter uma ideia, eu joguei com vocês na live por mais ou menos 4 horas. Dessas 4 horas, eu mais explorei do que corri de verdade. E nessa brincadeira, a gente conseguiu juntar os mais de 1 milhão em dinheiro. Cada lugar que eu conhecia no mapa, eu ganhava mais grana. Cada mascote que eu encontrava, eu ganhava mais. E é exatamente essa pegada fantasiosa e infantilizada
que pra mim quebra brutalmente a experiência do jogo. Você não tem dificuldades, você não sente que precisa suar bastante pra conseguir comprar ali um carro mais forte. Na verdade a sensação é quase zero, tá? E nisso o jogo peca demais, porque nesse quesito ele também te trata como uma criancinha. Fica te ajudando o tempo inteiro, te dando roletas, prêmios, carros e mais uma porrada de benefícios. Se você quiser testar um carro para saber se ele é bom ou não, relaxa, você não precisa comprar. É só você ir lá e fazer um test drive. Isso aí diz muito sobre o senso de surpresa que vem sendo destruído nos jogos. Parece que você tá proibido de se decepcionar. E isso preocupa bastante, galera. E sabe a pior parte disso tudo? É que a comunidade já vem falando bastante sobre isso, mas parece que a Playground ainda não entendeu ou tá fingindo que não quer entender. Enfim, galera, Forza Horizon 6 continua sendo um jogo com gráficos incrivelmente bonitos, um mundo aberto espetacular, com diversos biomas, clima dinâmico e muito carro pra gente acelerar. Se você gosta de um jogo desafiador, que força a sua estratégia na hora de comprar ou vender um carro, esse jogo aqui eu acredito que não vai ser pra você não, tá? Se você é aquele cara que olha muito pra progressão, não sei, talvez isso não te agrade. Agora, se você curte se aventurar por um mundo aberto, acelerando um monte de carros sem muito esforço de conquista, com certeza isso aqui é diversão garantida. Eu nem falei sobre história, porque nem é o forte da franquia, tá? Mas no final do vídeo eu vou deixar também as minhas notas sobre cada ponto que eu tive com essa experiência. E aí, você já tá jogando Forza Horizon 6? O que você tá achando dele? Comenta aqui embaixo, bora trocar aquela ideia bacana de sempre. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou! Old school, vinyl seats in the crack phone glow. Gas station, coffee long gone cold. Cops on the distant bridge were gone before they turn every corner. Teachers with the reckless learn. You left that sticker on the back glass frame. Now every underpass still says your name. Countdown in my chest.